Olá, é bom ter você de volta. E vamos então para o informativo com as decisões da SDI e da SDC que nós consideramos mais relevantes agora publicadas na segunda semana de junho de 2018. Na primeira delas, no RO Índice de Coletivo 10.504/66 de 2017, se confirma o entendimento do TST no sentido de que a paralisação, a greve com motivação política é caracterizada como abusiva. Assim, na emenda desse julgado, tem que a paralisação dos trabalhadores em empresas de transporte coletivo urbano, intermunicipal, interestadual, fretamento e turismo de Juiz de Fora, como forma de protesto contra as propostas de reformas trabalhista e previdenciária, representou a adesão da categoria a um movimento convocado por entidades sociais e centrais sindicais, dirigido especificamente aos poderes públicos, não constituindo um meio de ação direta da classe trabalhadora em benefício de seus interesses profissionais. O entendimento dessa seção especializada é de que a greve com início do caráter político é abusiva, já que não se pode admitir que os empregadores suportem as consequências da paralisação quando as pretensões apresentadas não fazem parte de sua esfera de disponibilidade. Aqui, então, apesar de que na primeira frase da ementa você tem aqui essa motivação, a discussão da reforma trabalhista e previdenciária não teriam uma correlação com os interesses profissionais imediatos, o que se deve tomar como fundamento dessa decisão é essa consideração de que a greve com nítido caráter político não permite que os empregadores, que é quem vai acabar suportando as consequências da paralisação, tomem qualquer atitude no sentido de favorecer a conclusão ou mesmo a negociação dos motivos que levaram à paralisação. Ou seja, como essa greve, esse direito de paralisação não foi utilizado como meio de pressão em relação a demandas que o empregador pode efetivamente atender, então, nesse caso, se qualifica que essa greve de motivação política é considerada abusiva por extrapolar os objetivos, os princípios da greve. Um caso também importante que vimos no RO em mandado de segurança julgado pela SDI 2 é o 34874 de 2016. Houve, na verdade, em julgamento relativamente recente, uma decisão em sentido contrário, ou em sentido próximo, mas com fundamento oposto. Por esse julgamento, agora publicado na primeira semana de junho, se tem que, declarada a recuperação judicial da reclamada, a competência da Justiça do Trabalho fica distrita à formação do título executivo até o momento da liquidação, nos termos da jurisprudência da SDI 2, da consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e dos julgados do STJ e STF, firmou-se o entendimento de que todos os atos de execução referentes às reclamações trabalhistas cuja executada tenha recuperação judicial declarada, somente podem ser executados perante o juízo universal, ou seja, o juízo de falência e recuperação judicial, ainda que o depósito ou constrição tenha ocorrido em momento anterior à mencionada declaração, sendo do juízo universal a competência para a prática de quaisquer atos de execução referentes a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperada. Ou seja, em julgamento anterior, que até nos referimos e foi motivo até para um vídeo que será publicado em data próxima, nós identificamos então que houve decisão mantida pelo TST no sentido de que valores que tivessem sido depositados ou constritos antes da admissão da recuperação judicial poderiam ser liberados aos executantes ou exequentes de uma determinada reclamação trabalhista, sem necessidade de que se repassassem aqueles valores ao juiz universal, ou seja, o juiz responsável pelo processo de recuperação judicial. Nesse caso, nesse julgamento do RO 348 de 74 de 2016, o que se confirmou é então que o posicionamento do TST deve se basear nesse sentido, de que uma vez acolhida o pedido de recuperação judicial, quaisquer depósitos ou qualquer valores ou bens apreendidos no curso de execução trabalhista devem ser remetidos ou disponibilizados ao juízo o juízo universal, o juízo da recuperação judicial, que será encarregado então a executar ou providenciar atos de disponibilidade, ou seja, transferência desses valores depositados ou constritos em favor dos eventuais credores.
Agora, já um julgamento da SDI nos embargos 166600, dígito 86 de 2012, se tem uma questão relacionada à garantia do emprego àqueles trabalhadores reabilitados ou a deficientes físicos. No caso, ressalvado o posicionamento pessoal deste relator, o entendimento majoritário dessa subseção é no sentido de que a ausência de contratação de substituto em condição semelhante à do empregado dispensado não induz à invalidade da dispensa, se não descumprida pela empresa a exigência da manutenção da cota do percentual mínimo previsto no caput do artigo 93 da Lei 8.213 de 91. Esse dispositivo da lei determina que as empresas devem ter uma cota de empregados reabilitados, ou seja, advindos de reabilitação de processo de recuperação após a concessão de auxílio acidente ou auxílio doença, e ainda empregados deficientes físicos. A discussão era se havia necessidade acumulada da observância dessa cota e também que qualquer demissão ou qualquer dispensa de trabalhador que compusesse essa cota dependesse da contratação de um substituto que estivesse em condição semelhante, ou seja, que tivesse a limitação da capacidade de trabalho de mesmo nível. O que esse julgamento expressa, então, é de que se observada a cota estabelecida pelo artigo 93 da Lei 8.213, essa dispensa de trabalhador reabilitado ou deficiente físico não depende, ou a validade dessa dispensa não depende da contratação de substituto em condição semelhante. Um outro caso mais simples, mas também importante, é o agravo 1855, dígito 2, de 2013, também julgado pela SDI. Na ementa desse julgado se tem que, segundo a jurisprudência atual e pacífica dessa subseção, não é válida a cláusula coletiva que estabelece a utilização do divisor 220 para o cálculo de horas extras do funcionário submetido à jornada de 40 horas semanais. Tal disposição coletiva ofende normas mínimas de proteção do trabalho e direitos indisponíveis do empregado, artigos 7º, 16 da Constituição Federal e 64 da CLT. Nesse sentido, então, se estabelece um limite à norma coletiva, de não se poder estipular na norma coletiva divisor para apuração do salário hora diverso daquele que derive da jornada efetivamente cumprida. Uma observação que deve se fazer é que não há uma certa imprecisão em se indicar jornada de 40 horas semanais. Jornada se refere ao tempo de trabalho num determinado dia, ou seja, a duração do trabalho num determinado dia. Se está referindo ao tempo de trabalho durante a semana, deveria se tratar da duração normal do trabalho semanal, no caso de 40 horas. A consequência dessa utilização de um divisor que fosse desconectado da carga horária semanal seria o reflexo para cálculos subsequentes, como por exemplo o repouso semanal remunerado e eventuais horas extras, inclusive com eventuais repercussões em verbas subsequentes, como por exemplo férias. Então, nesse caso, o entendimento é de que a fixação desse divisor em forma desatrelada da jornada efetivamente cumprida constitui-se então uma disposição inválida de norma coletiva, constituindo assim um limite ao poder dispositivo das partes na negociação coletiva. Nos embargos 11.073, dígito 76 de 2013, se tem uma definição acerca da possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais em virtude da mora na entrega das guias de seguro-desemprego e relativamente ao FGTS. Na ementa desses julgados tem que, depende do acordo regional que a reclamada demorou a enviar guias necessárias ao recebimento pelo reclamante de seguro-desemprego e FGTS. Tal conduta não acarreta por si só lesão a direitos da personalidade e, consequentemente, o direito à reparação por dano moral, fazendo-se necessária a prova do constrangimento ou dos prejuízos financeiros para a condenação à reparação dos danos morais. Essa decisão se contrapõe aos casos em que se verifica a mora salarial, ou seja, o próprio salário ou a remuneração do trabalhador não é paga
ao tempo devido de modo constante, ou seja, a uma mora salarial habitual. E nesse caso, da mora salarial habitual, o que se tem é a consideração de que cabe a condenação do empregador ao pagamento de danos morais, à reparação de danos morais. Nesse caso, que foi relacionado aqui às guias necessárias ao recebimento do seguro-desemprego FGTS, a jurisprudência do TST vai se alinhando no sentido de exigir, então, algum tipo de consequência subsequente, assim, algum tipo de exaurimento nessa conduta da reclamada. Ou seja, de que o não fornecimento ou a demora no fornecimento essa gerou um prejuízo subsequente específico ao trabalhador para só então se considerar cabível a condenação à reparação de danos morais. E finalmente, nos embargos 696, dígito 25 de 2012, e aqui é quase um aviso paroquial, no sentido de que se admitiu a arguição de inconstitucionalidade da nova alínea F do inciso 1º e dos parágrafos 3º e 4º do artigo 702 da CLT. Esses dispositivos vieram à CLT com base na reforma trabalhista, advinda da Lei 3.467. Eles disciplinam a nova forma para a elaboração de súmulas e consolidação da jurisprudência do TST. Há algumas questões de direito formal, de vícios formais ou vícios materiais, mas o que importa então é que essa questão haverá de ser decidida pelo Tribunal Pleno. Assim, com base nesse julgado, se reconheceu nessa decisão publicada agora em junho de 2012 acolher essa arguição e remeter o processo à questão ao Tribunal Pleno para então se decidir qual procedimento se adotará na edição de súmulas no TST, se o novo procedimento do 702, caso ele seja julgado constitucional, ou ainda o regime que está disposto atualmente no regimento interno do TST. E essas foram as decisões que nos pareceram mais relevantes, publicadas agora na segunda semana de junho de 2018. Se alguma dessas decisões lhe chamou a atenção e você acha que merecem uma atenção diferenciada, nós podemos fazer isso em vídeos subsequentes. Basta que você deixe isso indicado no comentário abaixo. Também abaixo, na descrição do vídeo, nós teremos os links para essas decisões. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.